Bom, um dos dramas do Brasil é excesso de poder centralizado em Brasília. Talvez uma das reformas mais importantes que nós temos é implementar o verdadeiro federalismo, ou seja, descentralizar o poder, devolver poder, autonomia e receita para estados e municípios. Por que este movimento não é liderado pelos municípios? Afinal de contas, somos 5.860 cidades pelo Brasil. Se tivesse um lobby de 5.860 cidades para descentralizar o poder, isso já estaria ocorrendo. Por que você vê que esse desafio tão importante para resgatar a autonomia municipal não sai do papel? Esse é um desafio gigantesco que o Brasil precisa enfrentar. De fato, os prefeitos hoje sofrem com a falta de liberdade da sua caneta, porque apenas 16% dos impostos arrecadados dentro do município ficam na mão do prefeito, o restante vai para o estado ou vai para o governo federal. E as leis que a gente tem que executar de serviços foram criadas em Brasília. Então, a lei do SUS, a lei do SUAS, que é da assistência social, a lei da educação. Então, na prática, a gente está executando aquilo que foi criado lá. Muito pouco sobra para a gente definir aonde a gente quer fazer esse investimento. E que vai exatamente na contramão de países desenvolvidos como Suíça, por exemplo, que tem o dinheiro perto do cidadão. Quanto mais perto do cidadão está o dinheiro, mais fácil fiscalizar, mais fácil você ver. Por exemplo, é mais fácil cobrar um prefeito, que você vê o prefeito na cidade, que cobrar um governador ou cobrar um presidente da República. Agora, hoje, a maior parte do dinheiro está em Brasília. Então, eu sou muito crítico a isso. Inclusive, vários prefeitos e vários municípios já foram, enfim, a Brasília, na marcha dos prefeitos, enfim, cobrar esse tipo de situação, porque cada vez mais os municípios são cobrados por entregas e menos recursos. Porque, como eu digo, não fomos nós que fizemos a lei dos serviços públicos, a gente executa elas. Então, de fato, essa é uma discussão que ela tem que vir, o Congresso Nacional precisa passar por essa discussão, mas é muito difícil, uma vez que deram tantas emendas na mão aí dos deputados e senadores, como vai ser difícil você tirar esse poder na mão deles para fazer. E também o governo federal. Na prática, precisaria uma mudança radical do pensar no governo federal. Hoje, o atual governo é um governo centralizador, é um governo que detém o poder, quanto mais poder, melhor. E, de fato, quanto mais descentralizado o poder, mais o poder está na mão da sociedade. Então, sociedades desenvolvidas, justamente, elas descentralizam o poder. Então, essa é uma discussão ideológica importante a ser feita no Brasil e que, de fato, para a gente melhorar realmente os serviços públicos, nós vamos ter que definir várias regras de mudanças. Mas não dá para ter uma aliança dos governadores e prefeitos para puxar essa agenda um pouco no nível nacional? Tudo é possível, Tudo é possível, mas é difícil essa articulação, Porque você, no dia a dia, para você se organizar, fazer isso se articular, você ser ouvido muitas vezes, é complexo, Quantos textos de reforma administrativa já foram e ficaram mortas dentro do Congresso Nacional? E por que isso não vai adiante? Não é pelo fato dos prefeitos cobrarem, a gente cobra sim porque a gente sofre demais. O fato é que Brasília é muito distante da dor da população. O político que está em Brasília, muitas vezes, ele não faz ideia o que é um paciente na fila de um hospital, esperando uma cirurgia, uma falta de uma creche, enfim, uma falta de uma rua pavimentada, como o Joinville sofre muito com isso. Então, nós, prefeitos, aqui sofremos muito essa frente, direto com o cidadão. Agora, André, você é um grande defensor da liberdade econômica como um vetor importante para a geração de empregos, para criar novos negócios na cidade e para atrair investimento. Se você tivesse que definir qual é a vocação econômica de Joinville? Olha, Joinville, nós criamos um plano para os próximos anos e nós criamos 5 vertentes. Nós temos ali o metal mecânico, que sempre foi uma vertente muito grande. Joinville, como cidade, é o maior polo de ferramentarias do Brasil, são mais de 400 ferramentarias. Para quem não sabe, a ferramentaria é quem faz o molde de todas as peças. Então, todo o plástico que é feito através de um molde, uma peça também de ferro também precisa de um molde. Então, a ferramentaria é a base da indústria. E Joinville tem indústrias de todas as áreas. Plástico e metal mecânico são as principais. Outro setor é o plástico, que cresce demais. Outro setor também é o turismo de saúde, que muitos não se fala, mas nós somos referência nacional
no hospital de rins e no hospital de olhos também, onde muitas pessoas vão para lá para se tratar nessas referências, né, e acaba gerando negócios para a cidade. Mas o turismo também começou a ser muito empregado. Nós organizamos aqui, fizemos uma parceria com o Convention Bureau, que é uma associação sem fins lucrativos justamente para fomentar o turismo na cidade, e tem dado grandes resultados. Foi a primeira vez que Joinville bateu o recorde de visitantes aos finais de semana, né, visitando a nossa cidade para o lazer e o turismo. Então, nós criamos essas vertentes para justamente Joinville ela não ter a dependência exclusiva de um setor. Ela pode crescer em vários setores, e isso dando sustentabilidade. E, além do mais, nós temos a nossa posição geográfica, que eu diria que é uma das mais privilegiadas do mundo em relação à logística. Nós estamos no fundo da Baía do Babitonga. A Baía do Babitonga, ela hoje detém 4 portos. Nós temos um porto de gás, nós temos porto de container, e temos o porto público e o porto privado de São Francisco do Sul. São portos de águas abrigadas, são portos que chegam navios enormes, então, né, essa logística no entorno facilita grandes empresas virem se instalar lá, né? Afinal, o Brasil, nós somos 200 milhões de consumidores, um país relativamente estável, não temos guerra religiosa, somos uma nação de uma língua só. Então, qual empresa não gostaria de estar investindo aqui? E aí eles acham a porta de entrada muito pela nossa região, por essa questão de nós termos tantos portos em volta. Estamos a 1 hora de Navegantes Itajaí, estamos a 1h30 de Paranaguá, 3 aeroportos, né? Então, a questão de logística é também um canal que vem crescendo demais em Joinville e já começa a aparecer como uma das principais arrecadadoras do município. Você tocou muito no assunto do turismo. O turismo é uma das indústrias mais subaproveitadas no país. Apenas 3% do PIB brasileiro é movimentado pelo turismo. Quais são os atrativos em Joinville para o turismo? Principalmente tem uma questão do turismo cultural na cidade, que é uma coisa que pouca gente conhece, talvez. Eu fazia uma provocação para o meu time que eu falava assim: os americanos, eles são ótimos em marketing, e muitas vezes eles fazem a gente atravessar um deserto inteiro para ir ver uma pedra rachada e tirar uma foto com aquela pedra e ter uma narrativa em volta. E nós temos serra, nós temos baía, nós temos rios maravilhosos, nós temos uma vegetação deslumbrante. A história de Joinville é uma história de um casal de príncipes, né? Então existe essa casa onde foi construída para receber esses príncipes, lá na cidade de Joinville. Então existe toda essa questão no entorno de ser trabalhado, mas a questão da cultura, como você comentou, Dávila, de fato é uma cidade cultural. Nós temos a única escola Bolshoi fora da Rússia, né? Ela, de fato, ela é uma referência mundial. As crianças e jovens estudam no contraturno, né, direto ali. Os pianistas ao vivo dando a aula, né, de piano junto com o balé. Então vale a pena a visitação na escola Bolshoi. Nós temos o maior festival de dança do mundo, com mais de 16 mil bailarinos esse ano que dançaram nos palcos de Joinville, né, durante 15 dias. Então a cidade fica toda dançante. Você chega em praças públicas, tem palcos abertos, dentro dos shoppings tem o grande, onde acontece o grande festival. Então é uma cidade pujante, é uma cidade hoje que tem vida no seu dia a dia. E temos a gastronomia alemã, a gastronomia germânica, que temos ali caminhos destinados para o lazer e para o turismo que vale a pena. Então, eu até convido as pessoas a entrarem no site visitejoinville.com.br. É um site que é privado, ele foi pago por um convênio junto com o Convention Bureau, um dos sites mais modernos hoje que existe para a visitação de uma cidade. Você consegue ver a cidade de 360 graus, você viaja por balõezinhos, você entra dentro de museus, então com certeza você vai ter uma parcela do que Joinville te espera. Adriano, qual é o paradoxo hoje da nação brasileira? É o seguinte: cidades como Joinville, estados com a sua economia crescendo, responsabilidade fiscal, melhorando o ambiente de negócio, mas o Brasil continua se arrastando no baixo crescimento econômico, em reformas lentas e limitadas. O que faz com que haja tanto dinamismo no governo local, ou seja, no estado e no município, e tanta burocracia e entrave no governo federal? Como é que nós vamos resolver esse paradoxo?
nós podemos resolver isso em 2026. Essa é a minha esperança, porque são nos municípios que surgem as lideranças, né? Muitas vezes as pessoas falam de Brasília como se Brasília fosse um monte de gente que veio de outro planeta. Na verdade, essas pessoas saíram de municípios. Então, as eleições municipais que estão acontecendo agora são eleições importantíssimas para a formação de novas lideranças. E é fundamental que as pessoas tenham a responsabilidade em quem escolher. Não é a pessoa mais popular, tem que ser a pessoa mais técnica e preparada para executar o seu trabalho. Afinal, eu vejo muitas vezes as pessoas escolhendo vereadores, deputados e tudo mais, porque ela é popular, mas ela tem a capacidade de escrever e ler e redigir uma lei, algo que vai determinar a sua vida. Então, é essa a responsabilidade que o brasileiro tem que puxar para si. Então, as eleições municipais agora são fundamentais na formação de novas lideranças para, em 2026, aí sim o Congresso Nacional ter a renovação que precisa ter. Porque se não for através do Congresso Nacional, o Brasil não vai seguir, ele vai continuar com esse voo de pato. Onde ele continua assim crescendo lentamente, vai meio que de lado, sempre correndo o risco de ter uma crise econômica perto e com uma capacidade gigantesca de crescimento que a gente tem. Então, hoje o nosso problema no Brasil é meramente político e político se resolve com decisões certas. Joinville, em 2020, decidiu fazer essa mudança, trocaram prefeito e colocaram também dos 19 vereadores, 15 vereadores de primeiro mandato. Então, o joinvilense deu um recado nas urnas gigantesco para a política tradicional, dizendo, chega de política tradicional, nós queremos mudança. E é o que eles estão tendo. Eles estão tendo uma cidade com mudanças justamente porque eles apostaram não só no poder executivo, mas apostaram na mudança no poder legislativo. Às vezes o eleitor pensa em mudança e a mudança não é positiva porque não tem essa mentalidade de entender que a pessoa que nós votamos, na verdade, nós estamos dando a ela uma procuração para agir em nosso nome, para criar leis. Procuração. Se as pessoas soubessem o tamanho do poder que um vereador tem, na vida das pessoas, as pessoas pensariam 10 vezes mais em quem votar. É porque as pessoas não fazem ideia do poder que um vereador tem para fazer uma boa lei ou para não deixar uma boa lei passar ou para fazer com que leis ruins venham a acontecer. Então, a responsabilidade do legislador é fundamental. A gente, muitas vezes, só aposta no poder executivo como se o poder executivo fosse fazer a mudança. Lembrem, o poder executivo, ele executa as leis existentes. No poder público, eu só posso fazer aquilo que está escrito em lei. Dávila, você no privado, você pode fazer tudo aquilo que a lei não te proíbe. Eu só posso executar como prefeito aquilo que a lei me permite. Então, obviamente que o legislativo é fundamental para as mudanças que a gente quer.